Muito boa noite, meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Estamos felizes pela possibilidade de voltarmos à casa de Deus neste dia e estaremos prestando culto ao nosso Senhor. Eu gostaria de pedir aos irmãos que se coloquem em pé nesta hora. Vamos orar ao nosso Deus, assim nós já estaremos em culto ao nosso Senhor. Em seguida, cantaremos o hino de número 33, do cantor cristão. Vamos orar. Soberano Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse momento tão especial aqui na Tua casa. Obrigado pelos irmãos que se encontram entre nós e ser com aqueles que não puderam vir. Nosso Senhor, dá que tudo que façamos possa ser do Teu agrado, Pai. Ilumina-nos com Teu Espírito para que possamos entender a Tua palavra, Pai. Nosso Senhor, obrigado pelos livramentos que Tu operaste hoje em nossas vidas. E obrigado, Senhor Deus, pela salvação que temos no Teu Filho, no nome do qual oramos. Amém. Amém. Vamos cantar hino de número 33. Podem sentar, irmãos. Mesmo assentados, vamos cantar esse hino de número 33 do cantor cristão. Todos abriram 33 do cantor cristão. Nasce Jesus. Muito bem, meus irmãos queridos, nós estamos muito contentes pelo privilégio de estarmos com os irmãos novamente
Nós saudamos aqueles que chegaram durante o hino, quando cantávamos o hino. Sejam todos muito bem-vindos. Eu gostaria de ler um texto da Palavra de Deus, que está em Lucas, capítulo 3, versículos de 15 a 20. Nós leremos um texto menor hoje. Estaremos concluindo, na verdade, os irmãos vão compreender isso. Nós estaremos concluindo, diante do relato de Lucas, a abordagem acerca de João Batista. Lucas 3, de 15 a 20. Nós vamos ler esse texto. Os irmãos vão perceber que a partir do versículo 21, Lucas concentra o seu evangelho na pessoa de Cristo. Mesmo tendo ainda a participação de João Batista batizando Jesus. No entanto, ele passará a focalizar a pessoa de Cristo, seus sinais, aquilo que ele fez. Lucas capítulo 3, versículos de 15 a 20. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo, disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele a tem na mão, para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo. Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Amém. Muito bem, meus irmãos, nós hoje vamos concluir, esse é o nosso propósito, concluir a abordagem acerca de João Batista. O papel de João Batista nós estudamos aqui de uma maneira detalhada. O papel de abrir o caminho, preparar o caminho para a vinda do Messias. Lucas foi o evangelista que mais enfatizou o papel de João Batista. Fica muito claro, ele entra até o capítulo 3 falando a respeito de João Batista. Esse evangelho é um evangelho que tem particularidades que são dignas de lembrança sempre, não é? Lucas é o terceiro evangelho, pela ordem dos evangelhos do Novo Testamento, é o terceiro evangelho. Ele é precedido por Mateus e por Marcos, não é? Mateus foi um evangelho bem destinado ao povo hebreu. Inclusive, Mateus foi escrito em hebraico, não no grego, como o restante do Novo Testamento, porque o objetivo era de alcançar o povo judeu. Também em Mateus nós encontramos toda a genealogia de Cristo, para provar que, de fato, ele vinha da raiz de Davi. Encontramos também no Evangelho de Marcos características. O Evangelho de Marcos, nós encontramos um evangelho onde é muito enfatizado a questão da liberdade do povo. Era o contexto de subjugamento que o povo vivia. O povo era subjugado pelo Império Romano. A ênfase do Evangelho de Marcos é dessa natureza. O Evangelho segundo João
conforme falei em outras ocasiões, foi o último a ser escrito, já no final do primeiro século, e João então fala para um povo perseguido, encorajando o povo a viver como quem de fato já foi alcançado pelo Verbo. Ele começa então abordando a vinda do Verbo. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E em todo o Evangelho de João, João faz questão de dar qualidades a Jesus. No Evangelho segundo João, nós encontramos Jesus sendo chamado de Verbo, sendo chamado de porta, sendo chamado de água, sendo chamado de caminho, de verdade, de vida, de ressurreição. Essa é a ênfase do Evangelho de João. Quando a igreja já estava praticamente toda consolidada, formada por judeus e também por gentios convertidos. O Evangelho de Lucas tem como principal característica o fato do seu autor não ter tido contato direto com Cristo. Lucas não esteve com Cristo. Ele então fez uma pesquisa, ele então foi ao encontro de pessoas que estiveram com Jesus e a partir desse apanhado de informações, ele escreveu esse rico evangelho. O Evangelho de Lucas, ele é o único que tem uma continuidade imediata. E qual é a continuidade do Evangelho segundo Lucas? Atos dos Apóstolos. Então, seria no caso um segundo Lucas, não é? É o único que tem uma continuidade, porque Atos dos Apóstolos também foi escrito por Lucas. Tá bom? Diante dessas informações, nós vamos então nos deter nesta hora ao texto, para que nós possamos crescer no conhecimento e, como consequência, para que nós possamos crescer na graça do Senhor Jesus. O versículo 15 diz: estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Algumas coisas importantes que tem nesse versículo. Primeiro, a expectativa nos leva, muitas vezes, a termos pareceres equivocados. Isso acontece na vida. O excesso de expectativa leva-nos a termos impressões equivocadas acerca de situações, acerca de pessoas, acerca de contextos os mais diversos. Foi isso que aconteceu com o povo. O povo vivia numa expectativa tão grande acerca da vinda do Messias, e essa expectativa gerou no coração daquele povo uma impressão equivocada acerca de João Batista. O que é que tantas vezes nos leva a nos parecermos com o povo que julgava, o que pensava ser João Batista o Cristo? A mesma coisa que levou o povo a pensar que João Batista era o Cristo. Sabe o que é? A falta de conhecimento. Porque se fosse um povo que conhecesse de fato os escritos lá do Antigo Testamento, o livro do profeta Isaías, aquele povo iria identificar João Batista como sendo a voz que clama no deserto, como já era anunciado no Antigo Testamento. O que leva-nos muitas vezes, irmãos, a termos impressões equivocadas acerca das situações da vida, é a falta de conhecimento da palavra de Deus. Sem conhecimento, o povo perece, o povo sofre. A falta de conhecimento leva-nos à derrotada, às derrotas, a inúmeras derrocadas. Eu me lembro que o Senhor Jesus Cristo, ao ser tentado no deserto, ele usou nada mais, nada menos que a palavra de Deus. E a palavra de Deus foi suficiente para que ele vencesse a tentação no deserto. Tantas vezes nós sofremos por falta de conhecimento. Tantas vezes nós nos equivocamos por falta de preparo, falta de garimpo, falta de exame da palavra de Deus. Examinar as Escrituras, pois julgais ter nela a vida eterna. E como precisamos conhecer a palavra de Deus? O povo então, que vivia a expectativa da vinda do Messias, se equivocou.
Tantas vezes nós também nos equivocamos. Ah, foi Deus que me deu. Ah, não, está certo, é isso mesmo, Deus está me dando isso, Deus está me dando aquilo, e falta-nos conhecimento da palavra de Deus, falta-nos contemplação acerca da vontade do Pai, acerca das Escrituras, e é por isso que tantas vezes nós nos apanhamos em buracos tão profundos, em situações tão difíceis, não é? Está claro isso, né? Então o povo se equivocava por falta de conhecimento, porque se deixou envolver pela a expectativa. Tem uma coisa acerca de expectativa que merece também ser comentada. Geralmente a expectativa é maior que o fato em si. Geralmente a expectativa que nós temos acerca de uma pessoa é maior que a pessoa em si. Não é assim? Geralmente a expectativa acerca de determinada situação é maior que a situação em si. Eu cresci, queridos, e gostando muito de rádio, até hoje. Tem um rádio lá no banheiro que eu uso na minha casa, tomo banho ouvindo rádio, dirijo ouvindo rádio. Às vezes eu dormi ouvindo alguma coisa do rádio, ou um louvor, mas eu cresci. Eu comecei a trabalhar com meu pai muito novo. E o primeiro salário que eu ganhei, eu comprei um radinho a pilha do seu Valdir, que trabalhava, um radinho velho, usado. Eu tinha que usar uma liga, uma borracha, porque senão ele soltava, mas eu gostava tanto daquele rádio. E eu dormia numa beliche na parte de baixo, eu fazia ali a minha caverna, né? E ali eu ficava, via meu rádio, colocava. Então, uma coisa interessante para quem ouve rádio é que parece, por exemplo, que uma partida de futebol escutada pelo rádio tem muito mais emoção do que vista pela TV. A gente fica imaginando a coisa. A gente cria uma expectativa, porque a gente vai criando a imagem que está sendo indicada por nós. A expectativa, muitas vezes, não corresponde à realidade. Então, assim, o que é que aconteceu com o povo de Israel em relação a Cristo? Sabe o que é que aconteceu? Jesus mesmo falou a respeito do que eles pensavam. Jesus diz assim: a que assemelharia essa geração? Era a geração dele. Essa geração é comparada aos meninos que gritam nas praças, dizendo: tocamos flauta e não dançastes, cantamos canções fúnebres e não chorastes. Veio João Batista, que não comia nem bebia, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem, Jesus, e diziam: eis aí um comilão, bebedor de vinho, amigo de pecadores, de publicanos. A expectativa que o povo tinha era equivocada acerca de Jesus. Tanto que até hoje o povo judeu ortodoxo tem grande dificuldade de reconhecer que Jesus era o Cristo, pois o que eles esperavam, a expectativa deles era que viesse o quê? Um governante que pudesse livrá-los da mão romana, da mão do Império Romano, da opressão romana da época, e não um filho de carpinteiro, e não alguém simples, como veio Jesus. E aqui nos estudos eu mostrei a vocês, a própria oferta da família de Jesus foram pombinhas, rolinhas, que era uma oferta de gente pobre, era uma família materialmente pobre. Então a expectativa que nós temos muitas vezes é maior do que o fato em si, do que o acontecimento em si. E como nós fazemos expectativas acerca de pessoas também, não é? Às vezes nós julgamos determinadas pessoas, e aí quando a gente se aproxima, a gente percebe que é gente igual a gente, com seus traumas, com suas dificuldades, com seus delírios, com seus equívocos. É gente igual a gente, com seus temores, seus medos. Tenham muito cuidado com as expectativas.
porque elas tendem a fazer com que nós tenhamos impressões equivocadas acerca das coisas, né? Mas ainda, estando o povo na expectativa e discorrendo todos no íntimo a respeito de João, se não era ele, porventura, o próprio Cristo. A grande verdade, para a gente saltar desse versículo, queridos, é que a voz, os pensamentos e os caminhos do homem, do povo, não são necessariamente os de Deus. Essa história de que a voz do povo é a voz de Deus é o maior fake que pode existir. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus é a voz de Deus. Ela é incomparável. Ela não pode ser comparada com a voz de homens corruptos, de homens falhos. A voz de Deus é inigualável. A voz de Deus não pode ser comparada com nada. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. O plano de salvação de Deus foi totalmente diferente daquilo que ao longo da história o homem arquitetou para si. E você pode olhar ao longo da história a grande expectação que havia no povo de chegar até Deus. Fizeram a torre de Babel para chegar até Deus, deu errado. Tentaram através dos sacrifícios, deu errado. Tentaram através de boas obras, deu errado, porque todos pecaram. Porque justo não há nenhum sequer. Tanto Davi no Antigo Testamento mencionou isso de uma maneira incisiva, como o apóstolo Paulo no Novo Testamento. Não há justo nenhum sequer. Portanto, não havia plano no homem que pudesse ser suficiente para que o homem se chegasse até Deus. Então a voz do povo não é a voz de Deus. O caminho escolhido pelo povo não é necessariamente o caminho de Deus. Os pensamentos do povo não é necessariamente o pensamento de Deus. Os pensamentos e caminhos de Deus pertencem unicamente a Ele. Unicamente a Ele. Nós precisamos, portanto, nos voltar para Ele humildemente, para ouvirmos aquilo que realmente representa a sua vontade, o seu caminho, o seu pensamento e a sua voz, em relação a cada particularidade da nossa vida. Nunca pensemos que a voz do povo é a voz de Deus. A voz do povo levou cristãos e muçulmanos a se matarem ao longo de muitos anos nas fatídicas cruzadas. Muitas atrocidades, estupros, maldades, tudo em nome de Deus, não do Deus eterno. Equívoco. A voz do povo não é a voz de Deus. A voz de Deus pertence unicamente a Ele. Amém? Amém? Todo mundo firme? Vamos então agora para o versículo 16. Disse João a todos: eu na verdade vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Muito bem. Algumas coisas de grande importância que nós encontramos nesse versículo. Vamos lá. Hoje eu conversando com o João Igor, né? Já passava para ele: ei, pastor, você vai me explicar isso. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue aqui crescer juntos. Irmãos, primeira coisa, o verdadeiro homem de Deus não deseja para si honra que não lhe pertencem. Esse é um grande sinal de um homem de Deus. Ele não roga para si nenhuma honra que de fato ele não seja merecedor. João Batista não queria a honra de ser comparado com Cristo. Ele rejeitou.
Ele não queria essa honra, porque ele sabia que ele não era o Cristo. De modo que ele falou a todos, e todos estavam pensando que ele era, cogitando a possibilidade dele ser o Cristo. O verdadeiro homem de Deus não quer louvor para si. O verdadeiro homem de Deus, ele sabe que ele é um instrumento nas mãos do Eterno, mas que a glória é do Pai, que a glória é do Senhor, não é dele. Quando você encontra alguém trazendo para si honras, fique desconfiado, fique com o pé atrás, porque o verdadeiro homem de Deus não quer isso. Ele não quer. O próprio apóstolo Paulo fala a respeito disso. Não se julguem mais do que o que realmente vocês são, dizia o apóstolo Paulo. Deixa que os outros vejam. Não precisa você ficar relatando e colocando em holofotes aquilo que você fez, aquilo que você acha que é. Então o verdadeiro homem de Deus não quer para si qualquer tipo de glória, qualquer tipo de honra que não lhe pertença. O texto fala a respeito de outras coisas, não é? Fala que nós encontramos João relatando que ele é inferior ao que viria. Quem viria era Cristo, não é? E é muito importante nós observarmos esse versículo, o conteúdo desse versículo, porque vai nos ajudar. Diz assim: João disse a todos, 2 pontos, eu, na verdade, vos batizo com água. O que era o batismo com água? O batismo com água era um batismo meramente simbólico, simbolizava a purificação, tá? Simbolizava a limpeza. Então, era uma decisão tomada de ter uma vida limpa. Então, a pessoa testemunhava, né, com o batismo com água, que tinha compreendido a mensagem, estava arrependido, tá? Mas aquilo ali não representava o que o batismo de Cristo, de fato, iria representar. Tá certo? Então, ele ressalta a sua inferioridade. Ele ressalta, e aí eu digo, vamos observar, né? A sua inferioridade da seguinte forma, ele diz assim: o que? Mas vem o que é mais poderoso do que eu. Ele se limitou a dizer que ele era alguém que batizava com água, tá certo? Vem alguém que é mais poderoso do que eu. É mais poderoso do que eu em quê? No batismo, em poder, em força. Ele é mais poderoso do que eu, do qual, aí ele diz, eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. É interessante, irmãos, havia um ditado rabínico, os rabinos usavam muito esse ditado. O ditado era o seguinte, fiz questão de anotar. Todo serviço que um escravo faz ao seu senhor, presta atenção, todo serviço que um escravo faz ao seu senhor, tá certo? O discípulo poderá fazer ao seu mestre, menos o desatar as correias das sandálias. Menos. O discípulo não é digno. Então ele está abaixo. Logicamente, o povo da época teve uma compreensão muito clara do que João Batista estava dizendo. Vem alguém aí que eu não sou digno nem de ser, sabe, escravo dele, porque o escravo poderia, mas o aprendiz não. Vem alguém que eu não sou digno de desatar as sandálias. Tamanha humildade havia em João Batista diante da grandeza que representava o Senhor Jesus. Então hoje, quando nós encontramos pessoas lidando com Jesus de cara,
falando de Jesus com uma certa intimidade, tá? Eu fico pensando, quem é esse Jesus que esse camarada conhece? Será que é o mesmo Jesus que Simeão, ao tomar o bebê nos braços, adorou a Deus e disse, pode levar o teu servo, porque os meus olhos já viram a salvação. Então, quem é Jesus realmente? Quem é esse Jesus que tem sido retratado muitas vezes de maneira difamatória? Quem é esse Jesus? João Batista disse, aquele que vem é tão mais poderoso do que eu. Ele é mais poderoso na maneira de batizar. Ele é mais poderoso naquilo que ele faz. E a minha distância é tão grande dele. Essa era a ideia. Presta atenção. A minha distância é tão grande dele que eu não tenho direitos. Eu não tenho dignidade sequer de desatar-lhe as sandálias. Muito bem. Aí ele continua no versículo, continua aí com a tua Bíblia aberta, né? Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Agora nós vamos trabalhar essa ideia. O que é o batismo com o Espírito Santo? O batismo com o Espírito Santo é a bênção de Deus, é a purificação completa, é oposta, presta atenção, é oposta no sentido, ela é oposta ao batismo com água, porque o batismo com água é de fora para dentro, o batismo com o Espírito é de dentro para fora, é a purificação completa que vem do íntimo para fora. Tá? Ele batizará vocês, purificando vocês. E a ideia é completada no versículo seguinte, que daqui a pouco a gente vai ver, na questão do trigo, da purificação do trigo e da palha. Então, ele batizará vocês de uma maneira espiritual, com o Espírito Santo. Esse batismo é de dentro para fora. Ele vai trabalhar o coração de vocês, ele vai trabalhar a mente de vocês, ele vai trabalhar o íntimo de vocês. Então, esse é o batismo com o Espírito Santo. E o batismo com fogo representa o julgamento. Ele vai julgar quem é trigo e quem é palha. Tanto que o contexto mostra claramente, mais uma vez, me refiro ao versículo posterior. E eu vou já explicar esse versículo de vocês, para os irmãos. Tá certo? O que vai acontecer com a palha? Eu li agora há pouco, né? Vai ser queimado. Queimado. Então, assim, a ideia do fogo é essa. O batismo com fogo é essa. É do julgamento. É a ideia do julgamento. Tá? Esse é o batismo com fogo. Ele não representa a espiritualidade. Ele representa condenação. Ele representa julgamento. Então, dentro desse contexto colocado por Lucas aqui, tá? O batismo com fogo é o de condenação, é o de julgamento, é o de queimar aquilo que não é trigo, aquilo que é palha. Tá certo? Vamos caminhar. Versículo seguintes, né? Eu tenho que ler agora dois juntos, até porque está no mesmo contexto, né? 17 e 18. A sua pá, percebe que é uma continuação, tá? A sua pá, ele a tem na mão para limpar completamente a sua eira e recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Pessoal, era assim, o trigo era colocado num salão como esse, tá? O boi passava por cima, depois de seco. Quando o boi passava por cima, o que é que acontecia? Quem sabe aqui historicamente? Sabe o que acontecia? A palha começava a se soltar, tá certo? Depois vinha o Senhor lá e com a pá ele pegava e jogava para cima.
Ao jogar para cima, o vento se encarregava de separar a palha do trigo. Nessa separação, separava-se de um lado o trigo, do outro a palha. O trigo era a colheita, a palha era para ser queimada. Está claro isso? Se não, vejamos mais uma vez o versículo, não é? A sua pá, olha a colocação metafórica, ele está usando uma ilustração, uma metáfora, não é? A sua pá já está na mão, não é? Ele tem na mão para limpar completamente a sua eira. A eira era o espaço onde era depositado o trigo, junto com a palha ainda, tá? E recolheu o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Essa era a realidade. João fala de julgamento nesse versículo. Com a pá, ele jogava o grão ao ar para que o vento levasse a palha. Após separados, a palha seria queimada. Está claro até aí? Está tudo claro? Tudo claro, né? Muito bem. Obrigado, meu filho. Eu vou tomar um pouquinho de água. Eu ia lhe pedir, né? Muito bem, versículo 18 diz assim: assim, pois, com muitas exortações, anunciava o evangelho ao povo. Agora, eu preciso destacar algo para os irmãos. É interessante, né? O evangelho, ele não era anunciado só com palavras agradáveis de serem ouvidas. O evangelho era anunciado por meio de exortações. Eu preciso saber que eu sou um pecador. O evangelho, não obstante ser a boa nova salvadora, ela começa com a má notícia de que eu preciso, de que eu sou pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eu não me canso de apreciar a lógica da carta que Paulo escreveu aos Romanos. Ele começa falando do evangelho como poder de Deus. E logo depois ele começa a falar da degradação do homem. A degradação dos gentios, que não conheciam a Deus. A degradação dos judeus, que mesmo conhecendo, tinham dado as costas para Deus. E em seguida, a partir do versículo 21 do capítulo 3, é que o apóstolo Paulo começa a falar acerca do que Deus fez em função da degradação do homem. E o que Lucas fala aqui é muito interessante. Ele diz: assim, pois, com muitas exortações. O evangelho precisa ser ensinado com exortação. Anunciava o evangelho ao povo. Nessa história de, não, fica tranquilo que está todo mundo salvo. Fica tranquilo que é só fazer o bem, né? Que você vai, tem jeito, não, isso aí é tolice. Não, é sério sim. Pecado é coisa séria. Inferno é coisa séria. Arrependimento é coisa séria. Por isso é que eu bato sempre que o nosso mestre, outro dia eu coloquei nas redes sociais, né? Que o nosso mestre não era um animador de auditório. Ele não tinha intenção de fazer com que todo mundo saísse daqui cantando campeão, vencedor, eu sou o cara. Não, tinha que sair mesmo, era com a cabeça baixa, arrependido, chorando, triste, por conta da condição. Ele nem era animador de auditório, nem era comediante, ele não era também um decorador de ambientes. Tem gente que pensa que a igreja só é ungida se ela tiver muita decoração, tem que estar bonita.
E eu digo, a decoração da igreja é o povo de Deus, arrependido, clamando, aprendendo a palavra de Deus. Não tem decoração mais bonita do que o povo de Deus na casa do Senhor. É o ornamento da igreja, são os filhos de Deus. Esse é o ornamento da igreja. Não tem nada mais bonito do que isso, do que o povo se voltando, se congregando na presença de Deus, pronto para aprender aos pés do mestre. Isso é a coisa mais preciosa que existe numa igreja. Então, meus irmãos, o evangelho era anunciado por meio de exortações. É aquela coisa. Se o filho do João Vitor, ele vê que o João Vitor está com más companhias, não está indo bem na escola, está começando, aí ele vai dizer, não, deixa para lá, meu filho, é assim mesmo, tal. Não, eu tenho certeza que ele dizer, ó, meu irmão, esse caminho aí é caminho de perdição. É caminho de perdição. Então tem que ser com exortação. O evangelho precisa ser anunciado, porque senão vai ficar aquela história, né? Como alguém botou assim, uma vez a pessoa fez uma campanha, né? Jesus é a resposta. Aí veio um gaiato e falou, e escreveu pichado, né? Pichou assim. Qual é a pergunta? E qual é a pergunta? Não tem nada. A resposta para quê? Tem que dizer. A resposta, meu irmão, é a salvação. Ele verteu um sangue para purificar os teus pecados, porque você é um miserável pecador, porque não tem nada de bom em você, porque se colocar no telão aí os teus pensamentos, de um dia tu vai morrer de vergonha, nunca mais vai aparecer aqui de tanta vergonha, porque você é mesquinho, porque você, sabe, é um pecador degradado, por isso que Jesus teve que morrer. Isso é uma pregação com exortação, tá? É por isso que ele é a resposta. É a resposta para o teu mal. Tá certo? Para o momento que você vive, para que eu e você pudéssemos ter salvação. Os versículos 19 e 20, aí vocês vão perceber algo muito interessante, né? Versículo 19 diz assim: Mas Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, por João Batista, né? Por causa de Herodias, mulher de seu irmão, e por todas as maldades que o mesmo Herodes havia feito, o 20, acrescentou ainda sobre todas a de lançar João no cárcere. Vocês percebem que Lucas, ele dá um salto, né? Por quê? Porque Lucas estava querendo encerrar o relato, tá, em relação à vida de João. Então ele não é que ele não está obedecendo a cronologia aí não. Ele não está uma ordem cronológica não. Até porque depois disso ele vai relatar que Jesus foi batizado por João Batista. Tá certo? Eu até coloquei assim: Lucas não está escrevendo cronologicamente, pois João continuava o seu ministério. Ele só encerrou a história de João ali. Como que diz? Tá bom, o que aconteceu foi isso, ele foi preso e tal, agora vamos falar do Filho, vamos falar do Filho de Deus, tá certo? Ele está somente completando a história de João para passar a se concentrar no ministério de Cristo. Percebem isso, né? Fica claro, é a partir do versículo 21, nós encontramos o ministério de Cristo, começando com o batismo, tá certo? E se seguindo por toda a sua trajetória ministerial, com a escolha dos seus discípulos, o chamado dos seus discípulos, os muitos sinais, as muitas parábolas, as muitas curas, depois a sua paixão, sua crucificação e a ressurreição, e em seguida a sua assunção, não é? Quando ele foi assunto aos céus. Alguma dúvida ou algo a ser colocado? Ficou claro aí, irmãos, esse texto? É um texto interessante, não é? E dá para a gente aprender, não é? Dá para a gente aprender, e eu acredito isso ser de grande valor, nós termos um certo conhecimento. E eu até aconselho, cada um procure, quando você tiver dúvida, procure, fale comigo, porque eu achei muito curioso, há 2 semanas, eu fui ao médico, e sendo atendido, era um médico vascular, né, cirurgião vascular,
E ele examinou, aí ele disse assim: qual é a sua ocupação? Aí eu falei: eu sou pastor batista. Ele: pastor batista. Quando os batistas vieram de onde? Aí, opa. Aí eu disse: da Inglaterra, nós somos oriundos do movimento puritano. E ele ficou numa curiosidade tão grande que ele ficou me pedindo textos. Eu comecei a falar, falei de John Bunyan, falei um pouco de Charles Spurgeon, dos expoentes batistas que pregaram o evangelho, né? Então, como é importante nós termos conhecimento, porque às vezes ele disse assim: pô, olha, eu sou católico, mas eu quero conhecer a sua igreja, eu quero ir lá um dia, eu gostei. O senhor é pastor há quanto tempo? Eu falei: 30 anos já. Ele: é mesmo, coisa boa, tá? Pois eu quero conhecer. Então, o conhecimento da palavra de Deus, tá? Da nossa história, o conhecimento, não é? Acerca do cristianismo, ele nos ajudará a bem utilizarmos as oportunidades que Deus nos dá. Então, por isso que eu faço questão da gente estudar aqui os versículos, estudar a palavra, para que a gente tenha conhecimento e para que a gente possa ser instrumentos nas mãos do nosso Senhor. Amém? Amém. Muito bem. Vamos orar ao nosso Deus, né? Hoje é aniversário da Vânia, tão querida nossa. Que Deus te abençoe, Vânia. Você é muito preciosa, é de fato um presente que Deus trouxe para a nossa igreja, tanto Vânia como a sua família, e nós estamos muito contentes por sua vida. Pois não, Igor? Pois não. Como é? Sim, nós vamos chegar lá, mas deixa eu te dar uma pincelada. Quando João estava preso, você está se referindo a isso, né? Quando o João Batista estava preso, ele mandou um dos que eram seguidores dele de outrora, não é? Perguntar a Jesus se ele de fato era o Cristo ou se eles tinham que esperar outro, não é? Igor, na verdade, o meu particular entendimento é que João Batista em si não tinha dúvidas. Ele estava fazendo isso por conta dos seus discípulos que insistiam em ainda sê-lo. Insistiam em continuar seguindo João Batista. Muito boa a tua pergunta, viu? Porque muita gente tem essa dúvida. Muita gente tem essa dúvida. Como é que João Batista batizou Jesus, viu a pomba descendo, o Espírito Santo estava, e ainda pergunta? Na verdade, ele estava preso e mandou um dos seus, que eram seus discípulos, não é assim? Até Jesus diz assim: o João Batista mandou perguntar se o Senhor mesmo é o Cristo ou se a gente tem que esperar outro. Aí os discípulos de João Batista ouviram do próprio Jesus, né? O que é que eles ouviram? O que estava acontecendo. Cegos estão vendo, né? O poder de Deus está sendo manifesto. Então, assim, na verdade, eu entendo que não era João Batista que tinha dúvida, mas era o que alguns dos seus discípulos ainda não estavam convencidos de que Jesus era o Cristo. Quando a gente chegar nesse episódio, vai ser bom que a gente vai aprofundar mais ainda. Não, Jesus manda que eles vão. Alguns não vão, mas não querem ir ainda. Fica o apego, né? Pelo apego. Mas Jesus... Isso, é. Na verdade, Igor e irmãos, tem um episódio, né, que os próprios discípulos de Jesus, ou de João Batista, perdão, que estavam com ele, ficavam entre João, tem alguns dos nossos que estão indo para Jesus. Aí o que é que João Batista responde? O amigo do noivo fica feliz, se alegra quando o noivo encontra a noiva. Eu sou só o amigo do noivo. Jesus é o noivo, a sua igreja é a noiva. Então ele respondeu dessa forma, tá? Então alguns ainda insistiam em ter João Batista como referencial espiritual, mas o desejo de João Batista era que todos fossem para Cristo, né? Mas muito boa a sua colocação, fica claro. E vamos continuar estudando. Irmão Sebastião, agora eu...
Como é? Na prisão? Porque João Batista acusou Herodes dos seus pecados, né? E o principal deles é de ter casado com a esposa do seu irmão, né? Com Herodias. Então ele falou, mas isso também a gente vai estudar. Mas foi por isso, porque ele acusou e Herodes então mandou prender. E foi Herodes que mandou prender, e posteriormente a mulher dele, né, foi quem pediu a cabeça dele no dia do aniversário, que na verdade era filha da mulher dele, né? Agora, não é isso? Era filha da mulher dele no dia do aniversário. O nome dela, inclusive, era... Não, Herodias era a mulher dele, a filha Salomé. Nem Salomão saberia que o nome era Salomé. Então é Salomé, isso mesmo. Mas bom, é isso mesmo. Vamos tentando aí crescer no conhecimento. Amém? Irmãos, vamos orar ao Senhor nesse instante. João e Adriana, infelizmente, né, eu fui pressionado a assinar, né, o requerimento que eles fizeram para viajar. Tá certo? Eles vão viajar na quinta-feira, que Deus abençoe, vamos orar por vocês. E voltem logo, viu? Não façam disso um hábito. Amém. Dia 3, tá? Agradecer a Deus pela vida da Vânia, tá? Peço oração aos irmãos que orem pelo tratamento que eu devo começar a fazer a partir de amanhã. Amanhã nós vamos tirar os pontos desse sinal. Acho que já dá para ver que eu não coloquei o curativo hoje, porque já está fechadinho. Mas já saiu a biópsia e tal, e trouxe alguma preocupação humana nossa, não é? Mas o médico amanhã vai dizer como é que a gente trata. Orem por isso, para que tudo transcorra bem. E o nosso Deus tem o controle de todas as coisas, nós não temos nenhuma dúvida disso. Amém? Alguém tem um pedido de oração além... como é que está o teu primo? Está reagindo bem ao tratamento? Luiz Carlos, né? Opa! E o seu Manuel Evangelista, como é que está? Recuperando. Amém. 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 Vamos continuar orando. Domingo estaremos firmes, meus irmãos, às 17 horas, nosso culto. Alguns viajando. Silão também vai viajar, né? Silas e o Silinhas, Deus abençoe. Vamos orar por vocês. Voltem logo. Eu também fui pressionado a assinar o requerimento, tá certo? E voltem logo e leve um abraço para a sua família tão querida, lá em São Paulo, terra da garoa. Pois não, Marissa? Pois não. Tá bom. Como é o nome dele? José Wilson. Vamos sim orar por ele, pelo senhor José Wilson, lá do Rio de Janeiro. Vamos ficar em pé e vamos clamar ao Senhor em oração, vamos levantar um clamor ao nosso Deus. Soberano e eterno Deus, Senhor Todo-Poderoso, honra, glória e louvor sejam dados a Ti. Senhor nosso Deus, recebe, ó Deus, o nosso reconhecimento por tanto que tens feito em nosso favor. Recebe, ó Deus, a nossa admiração. Recebe, ó Deus, o nosso louvor. Nosso Pai, obrigado por Tua palavra, Senhor, que tanto nos ensina. Nosso Senhor, nós pedimos, Senhor Pai, que Tu recebas aquilo que temos, ó Pai, para Te oferecer. Sabemos que não é o que Tu mereces, mas, ó Pai, sonda a sinceridade do nosso coração, Pai. Obrigado pela vida da Vânia, ó Deus, por mais um ano que Tu acrescentas à sua vida. Ó Deus, que Tu continues com ela e com a sua família, Pai. Nosso Deus, obrigado pela recuperação do seu primo, ó Deus, Luiz Carlos. Ó Deus, que ele possa
se recuperar completamente. Nosso Deus, obrigado pela recuperação, mesmo que parcial, do seu Manuel Evangelista, ó Deus, pai da tua serva Valda. Ó Deus, cuida do teu servo. Nosso Senhor, nós apresentamos a ti o Senhor José Wilson, Pai. Tu o conheces tão bem, sabes muito bem o que ele está vivendo, ó Deus. Ó Deus, consola o seu coração, fortalece o seu íntimo, ó Deus, que tu possas dar paz a ele, Senhor, que tu possas abençoá-lo, que tu possas, Pai amado, consolar o seu coração e fortalecê-lo nesse momento. Nosso Senhor, que tu, ó Deus, continues cuidando de mim, cuidando da minha saúde física, da minha saúde espiritual, emocional. Ó Senhor, abençoa, ó Deus, o médico que estará nos conduzindo, nos orientando nesse momento de tratamento que certamente teremos que fazer. Ó Deus, que a tua bênção seja sobre as nossas vidas. Nosso Senhor, abençoa cada família aqui representada. Nós te pedimos também pela viagem de João e Adriana, ó Deus, que tu possas conduzi-los em paz, que nada de mal possa acontecer a esses tão queridos irmãos. Pedimos, ó Pai, pelo Silas, pelo Silinhas, pela viagem que farão. Ó Deus, que a tua bênção seja sobre eles. Abençoa, ó Deus, a sua família lá em São Paulo, e que eles possam ir e voltar em segurança, Pai. Nosso Deus, dá-nos uma noite de paz, dá-nos uma noite na tua presença, de comunhão, dá-nos um sono reparador e um restante de semana na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tanto que tens feito. Recebe a nossa gratidão. E agora, Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, Deus Filho, que o teu amor, o amor do Deus Pai, e o consolo, e a comunhão do Deus Espírito, estejam conosco, hoje e sempre. Amém. Queiram assentar-se com oração silenciosa, estamos despedidos.